Meus amigos, minhas amigas, antissemitismo e antisionismo no mundo é o tema da nossa apresentação a partir deste momento. O que nós pretendemos efetivamente fazer é apresentar a distinção entre antissemitismo e antisionismo, que é fundamental no debate político, histórico e ético contemporâneo. Esta distinção entre antissemitismo e antisionismo é muito importante, porque por oportunismo, os governantes do Estado de Israel atribuem aos seus críticos uma postura antissemita, quando na realidade muitos dos seus críticos são antisionistas, porque são contra as ações do Estado sionista judeu e não contra o povo judeu. Em outras palavras, antisionista é contra o povo judeu e antissemita é contra o povo judeu e antisionista é contra o Estado de Israel. Então há uma diferença básica, fundamental, com relação a esses dois pontos. Em outras palavras, muitos dos críticos do Estado de Israel não são antissemitas, e sim antisionistas. O que nós pretendemos apresentar, efetivamente, é a diferença fundamental entre antissemitismo e antisionismo. Mostrar as suas origens, como surgiu essas duas questões que afetam diretamente o povo judeu e o Estado de Israel, e, além de apresentar a diferença entre antissemitismo e antisionismo, pretendemos apresentar os cenários de seu futuro desenvolvimento. Bem, de início é importante observar que o antissemitismo é uma forma de preconceito, discriminação ou hostilidade contra judeus, enquanto grupo religioso, étnico ou cultural. O termo foi popularizado no século XIX por Wilhelm Marr. O antissemitismo pode se manifestar como um estereótipo. Por exemplo, os judeus exercem um controle financeiro global. Muitos antissemitas se posicionam contra os judeus baseado nessa tese, de que os judeus exercem um controle financeiro global. Outra manifestação antissemita significa discriminação social ou política e violência física e genocídio, como ocorreu, por exemplo, na Alemanha nazista, com o Holocausto. O antissemitismo pode ser definido como ódio contra os judeus. Essa é a definição precisa do que seja antissemitismo. O antissemitismo começou no ano 387, meus amigos, quando teve início a maior campanha de instigação cristã contra os judeus de que se tem notícia na antiguidade, patrocinada por João Crisóstomo, a partir de Antioquia, na Síria, atual Síria, quando afirmou naquele momento que a sinagoga era lugar de blasfêmia, asilo do diabo e castelo de Satanás. Vários são os episódios do antissemitismo ao longo da história. E um dos argumentos que os cristãos, na época de João Crisóstomo, colocava é que os judeus foram responsáveis pela crucificação de Jesus Cristo, ou seja, pela morte de Jesus Cristo. Vários são os episódios de antissemitismo ao longo da história, tendo atingido seu ápice, quando ao assumir o poder Hitler,
ao assumir o poder na Alemanha, Hitler anunciou que o extermínio dos judeus seria uma de suas prioridades. Em 1938, na Alemanha, aconteceu a chamada Noite dos Cristais, quando 191 sinagogas e inúmeras instalações judaicas foram destruídas. 91 judeus foram assassinados e 30 mil arrastados para campos de concentração. Durante a Segunda Guerra Mundial, houve o Holocausto Judaico, quando foram mortos 6 milhões de judeus. Então, o antissemitismo, a explicação é basicamente essa que eu apresentei há pouco. É o ódio contra os judeus. Já o antisionismo diz respeito à oposição ao sionismo, que é um movimento político que promoveu a criação de um Estado judeu na Palestina histórica. O sionismo, articulado por Theodor Herzl no final do século XIX, foi decisivo para a criação do Estado de Israel após a Segunda Guerra Mundial. O sionismo surgiu no século XIX, entre os judeus da Europa Central e Oriental, com um movimento nacionalista, cujo objetivo era a criação de um Estado dos judeus, sendo este Estado considerado como o único meio de assegurar a identidade e a sobrevivência da nação judaica, assim como ele garantia um lugar ao sol entre as demais nações. O nacionalismo judaico tomou o nome de sionismo, palavra que deriva de Sião, um dos nomes de Jerusalém na Bíblia. Inicialmente de caráter religioso, o sionismo pregava a volta dos judeus à terra de Israel. O Estado projetado pelos nacionalistas judeus nesta época não tinha necessariamente a Palestina por cenário. Os nacionalistas judaicos, os sionistas, não tardaram a optar pela Palestina. E essa escolha era natural e particularmente mobilizadora, por causa da ligação do judaísmo à Palestina e da atração que ela exerce mesmo sobre muitos judeus que não são religiosos ou originários desta região. Então, essas são as diferenças entre antissemitismo e antisionismo. E lhes mostramos como surgiu o antissemitismo e como surgiu o antisionismo. E com o surgimento do sionismo, e elegeram a Palestina como o local onde o Estado judaico deveria ser implantado, teve início a usurpação do território da Palestina pelos sionistas, que começou quando o Reino Unido, que exercia o mandato para a Palestina depois da Primeira Guerra Mundial, deixou de considerar como objetivo levar a plena independência à população que a então habitava, isto é, a população palestina. Ao invés disso, o Reino Unido, que exercia o mandato britânico de toda aquela região, depois da Primeira Guerra Mundial, promoveu a criação de um lar nacional judaico, isto é, a criação de um Estado judaico com gente que, na sua maioria esmagadora, estava ainda espalhada pelo mundo. Após a Segunda Guerra Mundial, foi aprovada pela ONU a partilha da Palestina entre palestinos e judeus, que não foi aceita pelos palestinos, porque os palestinos não aceitavam que as suas terras fossem compartilhadas com os judeus.
Eles entendiam que a terra era dos palestinos e não abriam mão disso. Por conta disso, não aceitaram a deliberação da ONU, depois da Segunda Guerra Mundial, que realizou a partilha da Palestina entre palestinos e judeus. E foi por conta da partilha da Palestina entre palestinos e judeus pela ONU que foi criado o Estado de Israel em 14 de maio de 1948, quando se consumou a usurpação do território da Palestina pelos judeus. Davi Ben-Gurion, que seria o primeiro governante israelense, leu a Declaração de Independência de Israel. Ben-Gurion, judeu polonês, primeiro chefe do governo de Israel de 1948 a 1963, citado por Noam Chomsky, o cientista político norte-americano, em sua obra The Fateful Triangle, The United States, Israel and the Palestinians. Nesta sua obra, Noam Chomsky afirmou que após nos tornarmos uma força poderosa, Noam Chomsky afirmou que o Ben-Gurion declarou que após nos tornarmos uma força poderosa, como resultado da criação do Estado, nós aboliremos a partilha e nos expandiremos por toda a Palestina. O Estado será apenas um estágio, isso segundo Ben-Gurion, um estágio na realização do sionismo, e sua tarefa é preparar a base para a nossa expansão por toda a Palestina. É exatamente isso que está ocorrendo atualmente na Palestina. E isso vem desde o final da Segunda Guerra Mundial, com o Estado de Israel ocupando todo o território da Palestina, em detrimento dos palestinos. Para manter sua dominação na Palestina, os sionistas criaram em Israel um poderoso sistema de dominação militar sobre a maioria palestina muçulmana, cristã e laica. O Estado de Israel é o único país do Oriente Médio a ter armamentos nucleares e recebe anualmente dos Estados Unidos, além de apoio e proteção militar, bilhões de dólares, se constituindo como ponta de lança dos interesses norte-americanos no Oriente Médio. Em ritmo crescente, ouvem-se novamente manifestações antisionistas em todo o mundo, especialmente no mundo árabe e nas nações islâmicas. O antissemitismo e o antisionismo estão crescendo no mundo, no momento atual, devido, em grande medida, à postura belicista, racista e fascista assumida pelo governo de Israel em relação ao povo palestino, desde sua criação em 1948. A explicação dada pelo governo Netanyahu de Israel é o de que eles têm agido com violência ao longo da história em resposta à violência dos palestinos e dos países árabes, desde a criação do Estado judaico. Entretanto, é o sionismo que contribui para a existência de grupos extremistas antisionistas entre os palestinos. O antisionismo tem assumido a forma de crítica política adotada pelo Estado de Israel contra os palestinos. A oposição à ideia de um Estado baseado em identidade étnico-religiosa, como é o caso do Estado de Israel, e a defesa de dois Estados na Palestina, um Estado palestino e um Estado judeu. Repetindo, o antisionismo ele tem assumido várias formas. Primeiro, a oposição à ideia de um Estado baseado em identidade étnico-religiosa, como é o caso do Estado de Israel. Segundo, a política adotada pelo Estado de Israel contra os palestinos. E em terceiro lugar,
muitos dos antisionistas defendem a existência de dois estados na Palestina, um estado palestino e um estado judeu. O fato é que o Estado de Israel usurpou, ocupou e construiu prédios em terras que não pertenciam a israelenses e tinham proprietários palestinos regulares e legais desde sua criação em 1948. Mesmo antes de haver o Estado de Israel, depois da Primeira Guerra Mundial, os sionistas introduziram o terrorismo no Oriente Médio. O Estado de Israel e seus fundadores foram pioneiros na prática de assassinar funcionários da ONU e líderes palestinos. A carnificina com cerca de 70 mil mortos, especialmente de mulheres e crianças, que se vê até hoje na faixa de Gaza, praticada por Israel contra o povo palestino, nada tem de novidades, porque ela já ocorreu inúmeras vezes no passado, em toda a Palestina. Embora desta vez o horror dos crimes contra a humanidade praticadas por Israel alcance novos e vergonhosos recordes. Com mais este morticínio, o sionismo está sendo responsável pelo Holocausto palestino, com a prática sistemática de agressão e assassinatos contra o povo palestino desde 1948, quando foi criado o Estado de Israel. O sionismo pratica, no momento na faixa de Gaza, um verdadeiro genocídio contra o povo palestino, com a política de bombardeio contínuo e covarde de seus centros urbanos e de isolamento desta população em Gaza, que funciona como um gueto, similar, por exemplo, ao gueto de Varsóvia, na Polônia, implantado pela Alemanha nazista contra os judeus. Algumas críticas antisionistas ao Estado de Israel são claramente políticas e legítimas, como é o caso da crítica contra a destruição da faixa de Gaza e genocídio do povo palestino lá residentes. Outras críticas, entretanto, que usam estereótipos históricos contra judeus e os responsabilizam pelas ações do governo sionista de Israel são antissemitas e são inaceitáveis, porque nem todos os judeus do mundo concordam com as políticas postas em prática pelo governo atual de Israel. As diferenças entre antissemitismo e antisionismo dizem respeito, portanto, sob a ótica do status moral e político, como o antissemitismo sendo considerado como racismo e intolerância racial, enquanto o antisionismo sendo considerado como crítica política contra o Estado de Israel. Pelo que acabamos de expor, meus amigos, podemos afirmar que o antissemitismo é um fenômeno muito secular, imutável, que assumiu diferentes formas ao longo do tempo, como, por exemplo, o caráter religioso durante a Idade Média, quando os judeus foram acusados de deicídio, que é o ato de matar um Deus ou uma divindade, no caso de Jesus Cristo. O termo refere-se comumente à crucificação de Jesus Cristo, considerada pelos cristãos a morte de um ser divino, e pode também significar contestação da existência de Deus ou deidades pelos judeus. Outro caráter do antissemitismo é que ele é nacionalista. É o fato dos judeus assumirem uma postura nacionalista desde o século XIX. E por conta disso, os judeus sempre foram considerados como corpo estranho à nação onde eles habitavam. Os judeus espalhados pelo mundo sempre foram considerados como corpo estranho à nação que eles habitavam. Outro caráter
Outra forma que assumiu o antissemitismo é que ele assumiu uma postura racial. Isso no século XX, quando os judeus foram considerados como raça inferior durante o nazismo. E, na era contemporânea, o antissemitismo inclui formas híbridas, algumas ligadas ao debate sobre Israel na era contemporânea. Dois são os cenários prospectivos, meus amigos, para o futuro do antissemitismo e do antisionismo no mundo, que vamos descrever a partir deste momento. O cenário do futuro número 1 diz respeito ao aumento do antissemitismo e do antisionismo no mundo. Esse cenário considera a manutenção do governo sionista israelense, com extremistas de direita no exercício do poder, que tem as seguintes características. Primeiro, ocupação e colonização de toda a Palestina por Israel. E a retórica de ódio contra os palestinos e o Irã alimentam o ressentimento global. Essa é a primeira característica, considerando a manutenção do governo sionista israelense com extremistas de direita no poder. Segunda característica diz respeito às violações de direitos humanos por Israel contra os palestinos e populações libanesas, que não só a população palestina está sendo massacrada, mas também a população libanesa, uma ocupação israelense que se realiza neste momento. Então, violações de direitos humanos por Israel contra palestinos e populações libanesas e repressão à crítica contra a política de Israel fortalece narrativas de ódio contra judeus no mundo todo. Outra característica que alimenta o antissemitismo diz respeito ao fato dos judeus em países diversos poderem se tornar alvos de ataques, ameaças de boicotes contra Israel e interesses judaicos no mundo serem afetados por conta disso. A quarta característica diz respeito ao aumento da violência israelense, gera aumento de ressentimento, com mais radicalização e mais antissemitismo. Ou seja, quanto maior a violência aqui praticada pelo governo de Israel, mais radicalização e mais antissemitismo existe. Quinta característica do antissemitismo está associado ao fato de que parte da população ou da opinião pública tende a associar judeus em geral às ações do governo sionista israelense, que pode gerar hostilidade dirigida a comunidades judaicas dentro e fora de Israel. Sexta característica que alimenta o antissemitismo diz respeito ao fato de Israel, como consequência de suas ações, ficar mais isolado no mundo, com a perda de alianças construídas especialmente no Oriente Médio e a aplicação de sanções contra Israel por muitos países. A sétima característica diz respeito ao crescimento de movimentos antissemitas contra judeus e de movimentos antisionistas contra Israel em todo o mundo. É uma das consequências da existência da política belicista e fascista da extrema-direita israelense que está no poder. A oitava característica é que, diante da postura assumida pelo governo israelense, haverá mais conflito promovido por Israel contra os palestinos e o Irã e seus aliados. Mais radicalização de Israel contra seus inimigos e mais antissemitismo contra os judeus e antisionismo contra Israel. A nona característica que faz com que o antissemitismo e o antisionismo cresça no mundo está relacionado com o fato
de que a guerra de Israel contra o Hamas na faixa de Gaza e contra o Irã e sua rede de apoio no Líbano, como o Hezbollah, e no Iêmen, o Houthis, intensificará a radicalização. E, finalmente, como 10ª característica, são os conflitos geopolíticos, que também alimentam discursos conspiratórios e ódio contra os judeus em larga escala. Então, todas essas consequências que acabamos de listar, todas essas características que nós acabamos de situar, resultariam do fato de esse cenário considerar a manutenção do governo sionista israelense com extremistas de direita no exercício do poder. Então, a presença, por exemplo, de Netanyahu e seus aliados extremistas de direita geraria esse cenário. O segundo cenário significaria a redução do antissemitismo e do antisionismo no mundo. Esse cenário considera a existência de um novo governo israelense, que tem abandonado o sionismo com o afastamento dos extremistas de direita do governo de Israel e mudança de orientação política, que tem as características seguintes. Primeiro, o retorno de Israel à democracia e ao Estado de Direito, com o afastamento de extremistas de direita do poder, visando construir instituições democráticas fortes, respeito do governo de Israel pelos direitos humanos e fim da incitação contra os palestinos, Irã e países árabes em geral. Segunda característica desse novo governo israelense seria a abertura de Israel para a paz e o diálogo com os palestinos, Irã e países árabes, que reduz o discurso de ódio com a adoção de processos diplomáticos que diminuem a exposição à violência e ressentimento e aumenta a credibilidade no combate ao antissemitismo. Terceira característica dessa nova situação em Israel com um novo governo seria a redução do antissemitismo e do antisionismo global, com menos demonização dos judeus, com a diferenciação mais clara entre judeus e políticas sionistas do Estado de Israel, evitando a fusão entre crítica legítima contra o sionismo e preconceito antissemita. A quarta característica de um cenário em que o governo de Israel é não exercido por extremistas de direito, mas sim por governantes democráticos e defensores da paz na região, Israel ficaria mais forte e seria mais respeitado pela comunidade internacional, contando com apoio internacional renovado, parcerias, inovação e prosperidade sustentáveis. E, finalmente, a característica desse novo cenário que deveria ser construído em Israel é que haveria um novo ciclo de convivência pacífica, esperança no futuro, com menos ódio e mais segurança para todos os povos da região do Oriente Médio. Em síntese, o resultado provável do cenário futuro número 1, o de permanência do poder dos extremistas de direita em Israel, é o crescimento global de incidentes antissemitas e antisionistas, maior tensão entre comunidades judaicas e outros grupos sociais no mundo, e expansão do antissemitismo e do antisionismo tanto à direita quanto em setores radicalizados à esquerda. Então, esse seria, em síntese, o resultado provável do cenário futuro número 1, com a permanência dos extremistas de direita no poder em Israel. Em síntese, o resultado provável do cenário futuro número 2 é a queda gradual de incidentes
antissemitas e antisionistas, a melhora das relações internacionais e maior eficácia nas políticas de combate ao antissemitismo. Para que o cenário desejável, que é o cenário 2, venha a acontecer, é preciso que os judeus em Israel e em todos os países do mundo se empenhem no sentido de remover os extremistas sionistas do poder do Estado de Israel, para criar as condições para a construção da paz no Oriente Médio, entre o governo de Israel, os palestinos, o Irã e os países árabes. Além disso, o futuro novo governo de Israel não sionista se responsabilizaria pela reconstrução da faixa de Gaza e da Cisjordânia e buscaria a conciliação entre os povos judeu e palestino. Estas são as condições para que o antissemitismo e o antisionismo sejam extirpados da face da terra. Constata-se, portanto, meus amigos, que a única solução que permitiria evitar o crescimento do antissemitismo e do antisionismo no mundo seria os judeus de Israel e de todos os países do mundo se empenharem no sentido de colocar os extremistas sionistas fora do poder no Estado de Israel, que abriria caminho para a construção da paz no Oriente Médio, entre o governo de Israel, os palestinos, o Irã e os países árabes. A preliminar para que a paz ocorra no Oriente Médio é de que haja a construção da paz na região da Palestina, entre o povo judeu e o povo palestino, que consistiria em, de um lado, Israel aceitar a constituição do Estado palestino, buscar uma solução justa e negociada sobre Jerusalém e sobre o destino de refugiados palestinos, e acabar com os assentamentos judaicos na Cisjordânia. E de outro, os palestinos reconhecerem o Estado de Israel. Além disso, os novos governos israelense e palestino deveriam buscar a construção da paz entre todas as nações do Oriente Médio. Então, meus amigos, é isso que eu tinha a lhes apresentar sobre esse tema que está no cerne do conflito no Oriente Médio, que eu trago para a reflexão de todos vocês, da importância de que o cenário de número 2, que representaria o congraçamento entre os povos judeu, palestino e árabes, iranianos e árabes da região, e isso é que seria realmente o cenário que todos nós deveríamos trabalhar para que ele aconteça. Para nós realizarmos nossa apresentação, nós pesquisamos várias obras. Uma obra que nós pesquisamos foi a de Stephen Katz, The Cambridge Companion in Antisemitism. Isso foi publicado pela Cambridge University Press em 2022. Levamos em conta também uma publicação de nossa autoria, As Origens e o Futuro do Antissemitismo no Mundo. Isso está disponível no site do LinkedIn. Analisamos também a publicação de Noam Chomsky, The Fateful Triangle, The United States, Israel and the Palestinians. Isso foi publicado pela Pluto Press de Londres em 1999. Também levamos em conta uma publicação de nossa autoria da usurpação do território da Palestina por Israel ao genocídio na faixa de Gaza. Isso está disponível no site do LinkedIn. Levamos em conta também uma publicação de nossa autoria, Como Sepultar o Antissemitismo no Mundo, que foi publicado também no LinkedIn. E, finalmente, nós consideramos a nossa última publicação, que tem como título Como Celebrar a Paz entre Israel e Palestina. Isso está disponível no site do academia.edu. Portanto, meus amigos, é isso que eu tinha a apresentar sobre esse tema da maior importância para a humanidade, haja vista que esse conflito entre Israel e os países da região do Oriente Médio, esse conflito pode
redundar, se não for solucionado, até na eclosão da Terceira Guerra Mundial. Então é por isso que eu trago aqui, faço aqui essa apresentação, para mostrar que é possível resolver esse problema desde que o governo israelense seja exercido por pessoas comprometidas com a construção da paz na região, a começar com a paz com os palestinos. Deixo aqui meu abraço fraternal para todos.